Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo que hoje tem por título A Lei de Deus. É um estudo bastante importante, bastante interessante e vamos realmente analisar o que é que a Bíblia diz sobre a Lei de Deus. É um tema controverso dentro do cristianismo. Muitos dizem que esta lei foi abolida, que foi pregada na cruz. Outros dizem que está em vigor, mas que foi alterada. Vamos realmente responder a muitas perguntas importantes sobre a lei de Deus. Mas, em primeiro lugar, vamos começar por tentar compreender para que serve a lei de Deus. Uns podem achar que a lei serve para salvar, outros para condenar. Qual é realmente o papel da lei de Deus? Vamos analisar. Vamos começar por ler em Efésios 2:8 e começar a compreender e ver, se calhar, um pouco do mapa de para que serve a lei de Deus. Vamos ler. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vimos então neste texto que nós somos salvos pela graça. Efésios diz-nos então, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que não há dúvidas. Somos salvos pela graça. Em Romanos, Paulo diz-nos também, no capítulo 5, versículo 1, diz-nos o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vemos ao bocado que somos salvos pela graça, que é um dom de Deus. E vemos este texto que nos diz que somos justificados pela fé. É de facto, nós somos justificados pela fé. E em Gálatas, Paulo confirma isto mesmo, dizendo, sem sombra de dúvidas, que nós, e agora nós que somos judeus espirituais e não judeus da carne, mas diz, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Pois, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Temos então aqui que somos claramente então salvos pela graça. Somos então justificados pela fé. Onde é que se encaixa a lei então tudo isto? Paulo dá-nos a resposta. Somos a Romanos 2:12, Paulo o que é que nos diz? Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Então aqui nós vemos realmente a função da lei. A lei serve para o julgamento. A lei serve realmente para comparar os atos de alguém, se estão de acordo com a lei ou não. E serve de medida de condenação. Vemos realmente aqui o papel da lei. Tiago confirma-nos exatamente isto em Tiago 2:12, onde nos diz: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Então vemos claramente que nós somos salvos pela graça, que é um dom de Deus, que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, mas um dia seremos julgados pela lei. Aliás, um julgamento só pode ser feito se houver uma lei. Sem a lei, sem a regulação, não pode haver um julgamento. E se a Bíblia nos diz que um dia todos seremos julgados mediante esta lei. É óbvio e claro que a lei não pode salvar. Ela é feita não para salvar, mas para condenar aqueles que a transgrediram. E por isso não há dúvidas nenhumas que a salvação não vem pela lei. Mas um dia todos seremos julgados pela lei. Queria que pudessem prestar atenção à imagem que se encontra no ecrã. No ecrã vemos então aqui uma situação de trânsito. Como sabem, no trânsito também existe uma lei, o Código da Estrada. E nós vemos esta situação em que temos aqui um carro branco que prepara-se para se chegar a um cruzamento e tem o que nesse cruzamento? Um semáforo. E o semáforo está vermelho.
Porquê que eu trouxe esta imagem? Nesta imagem nós vamos tentar compreender qual o lugar da lei, conforme acabamos de ver na Bíblia. Este condutor que está no carro branco tem a liberdade ou não de passar o cruzamento se ele quiser, mesmo estando vermelho? Tem. E ele decide, porque ele sabe que ao vermelho tem que parar, ele decide parar, mas ele também pode decidir seguir em frente. Agora imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que este carro, estando o sinal vermelho, decide passar o cruzamento. E que vem um carro do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, que tem o semáforo verde e há um acidente. Ora, nós vemos aqui um exemplo prático de como a lei funciona. Num acidente, num cruzamento com semáforos, nós temos a lei que vai dizer que aquele que passou o vermelho será o quê? Condenado e culpado do acidente. Ora, reparem que o condutor que vinha e passou o sinal verde teve também um acidente. Ele não foi culpado, mas teve também um acidente. A lei de Deus é exatamente assim. A lei não nos pode salvar. Mas a lei vai dizer que este é culpado, este não é culpado. Isto é muito interessante porque nunca nenhuma lei pode salvar. Eu, se vou na estrada, o código da estrada não me pode impedir de ter acidentes. Os acidentes vão acontecer na mesma. Mas o que é que acontece? A lei da estrada vai dizer se eu sou culpado ou não desse mesmo acidente. Assim também é a lei de Deus. A lei de Deus não nos salva. A salvação é um dom gratuito de Deus. A nossa justificação, que precisamos dela para ser salvos, também não somos nós que a atingimos. A justificação é pela fé do sacrifício de Jesus Cristo. Mas a lei, o papel da lei, é exatamente este. Mostrar-nos onde estamos a proceder mal. Mostrar o que precisamos corrigir na nossa vida. Porque um dia seremos julgados de acordo com a lei de Deus. Então nós vemos que a lei não serve para salvar, mas serve para condenar. Então como é que nós compreendemos tantos versículos que nos falam bem da lei? Vamos ler, por exemplo, as características da lei de Deus. Romanos 7,12 diz-nos o seguinte: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Como pode algo que é santo, justo e bom condenar? Vamos continuar. Vamos ver mais características sobre a lei de Deus. Diz-nos então, em Romanos, que a lei é santa, justa e boa, como acabamos de ler. 1 João, o que é que nos diz? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós vimos, e estamos a começar aqui a completar o quadro que nos fala das características da lei de Deus. Vimos que a lei é santa, justa e boa, e vimos que transgredir a lei é o que é? É pecar. Pecar contra Deus. Mais uma característica, Romanos 7,7 diz-nos: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então vemos aqui outra característica interessante. É que a lei mostra o pecado ao pecador. Como diz Paulo, como é que eu saberia que cobiçar é pecado se na lei não dissesse, não cobiçarás? Então assim a lei funciona como um espelho. E vemos então mais uma característica da lei, que é o quê? A lei mostra o pecado. E vamos então agora a Romanos 2,12, novamente, que nos diz: todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Está-nos aqui a começar a tomar forma as características da lei. A lei é santa, assim como Deus é santo. É justo, assim como Deus é justo. É boa, assim como Deus é um Deus bom, um Deus de amor. Transgredir a lei é o quê? É pecar. E a lei, sim, é um espelho que nos mostra o pecado. E a lei serve então para julgar e para condenar. Agora reparem, nas leis dos homens, nós temos várias consequências mediante a gravidade
da transgressão. Temos leis que dão direito a multa, temos leis que são crime, podem dar direito à prisão, mas qual é a consequência do pecado? Seja uma mentira, seja o adultério, seja o assassínio, qual é a consequência? Vamos ler? Qual é a condenação? Só há uma condenação. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então vemos no nosso quadro o quê? Que a lei condena. E essa condenação é a morte. Não a morte terrena, mas a morte eterna. Última característica importante que vamos ver, que diz-nos então: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vemos aqui muito interessante. E temos o resumo então das características da lei. A lei é algo bom, santo, justo. Aquele que a transgride está a pecar, porque a lei mostra qual é o pecado. E esta lei irá servir para julgar e para condenar. E essa condenação é a morte eterna. Sim, a letra da lei condena à morte. Então a pergunta é: como é que algo que é bom pode condenar à morte? Não parece isto um contrassenso? Como é que algo que é bom pode condenar à morte? Mas sabem, nós compreendemos isto perfeitamente. Todos nós temos a certeza absoluta, assim como acabamos de ver no exemplo sobre a lei do Código da Estrada, é o Código da Estrada bom ou mau? Será que é algo que está lá para apenas nos condenar? Sabem, as leis têm uma característica muito importante. É que elas estão lá para proteger aqueles que estão debaixo da lei. E assim como se todos cumprissem exatamente o Código da Estrada, haveria muito menos problemas nas estradas. Se todos cumprissem a lei de Deus, este mundo seria um mundo muito, muito diferente. E sabem que não seria para pior, mas para muito melhor. Então nós vemos que esta lei, que é boa, que é justa, que é santa, mas que tem um problema. Todos aqueles que não cumprirem com a lei serão o quê? Serão condenados. Então nós vamos ver realmente a lei de Deus. Será que esta lei ainda está em vigor? Qual é a sua origem? Porquê é que temos realmente de cumprir a lei ou não? Vamos ver? Vamos começar por analisar qual a origem da lei de Deus. Porque ao vermos a origem vamos ter logo muitas pistas importantes para compreendermos da importância e da validade da lei de Deus. Em Deuteronômio 10:5 diz-nos o seguinte: virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Sabem, quando Moisés recebeu da parte de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos, conforme a instrução que recebeu de Deus, ele guardou essas tábuas onde? Dentro do santuário. No lugar santíssimo, dentro da arca da aliança. Lá, no lugar mais importante do santuário, estava realmente a lei de Deus. Fora da arca estavam outras leis. Estavam as leis de Moisés, as leis civis, as leis cerimoniais, estavam fora da arca. Mas dentro da arca estava a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ora, isto é muito interessante. É muito interessante porquê? Porque a Bíblia diz-nos, e vamos ler o texto em 1 de João, que já analisámos, mas vamos ler outra vez, que diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ora, estes versículos parece que não têm nada a ver um com o outro, mas eu ainda vou mostrar mais versículos para nós conseguirmos compreender a ligação. Primeiro ponto importante a fixar, qual é? Que as tábuas da lei, os 10 mandamentos, estavam guardados segundo Deus tem ordenado onde? Dentro da arca da aliança, dentro do santuário. Ok? Muito bem, não se esqueçam desse pormenor. Agora vamos ver, como acabámos de ler, que quem transgride a lei
está condenado a quê? À morte, como já vimos. Mas então o que é o pecado é essa mesma transgressão. A transgressão da lei é o pecado. Agora, um pormenor interessante. 2 Pedro diz-nos o seguinte: Deus não perdoou os anjos que pecaram. O que é que isto quer dizer? Onde começou o pecado? Foi na terra? Não foi na terra. O pecado começou no céu. Houve um anjo que se revoltou contra Deus e convenceu mais anjos a se revoltarem com ele. E 1/3 dos anjos pecaram, revoltando-se contra Deus e contra a sua lei. Então nós vemos que Deus não perdoou esses anjos. Deus não perdoou, não porque não quisesse perdoar. Deus quer sempre perdoar, assim como quer perdoar a nós. Mas Deus nunca perdoa ninguém contra a sua própria vontade. Agora a pergunta é o seguinte. Nós vimos que as tábuas da lei estavam dentro da Arca da Aliança, dentro do santuário. Vimos que o pecado é transgressão da lei. E vimos agora que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Ora, para os anjos pecarem, e como o pecado é a transgressão da lei, para eles pecarem o que é que tinha que existir? Tinha que existir o quê? Uma lei, certo? Como o pecado é a transgressão da lei, se os anjos pecaram, eles transgrediram uma lei. Ora, isto aconteceu antes de haver este mundo habitado pelo ser humano. Aconteceu no céu. Então isto significa que para os anjos pecarem, como pecaram lá no céu, tiveram que transgredir uma lei. Haveria já lei no céu? Antes deste mundo? Claro que sim. E a Bíblia mostra-nos exatamente isto. Porque qual foi o motivo que levou Deus a ordenar a Moisés colocar as tábuas da lei dentro da Arca da Aliança? Vamos ver? Hebreus 9, 24. Diz-nos o seguinte: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu. Ora, Paulo está-nos aqui a dizer claramente que o santuário terrestre era uma figura do verdadeiro santuário que se encontra onde? No céu. Então, no céu, encontra-se lá o verdadeiro santuário. E quando Deus disse a Moisés para construir um santuário neste mundo, e ele disse para o fazer conforme o modelo que ele mostrava, que estava onde? No céu. Então, o verdadeiro santuário está no céu. E mais, o que é que nos diz em Apocalipse? Abriu-se, então, o santuário de Deus. Isto é uma visão de João que está a ver o santuário do céu. Que se acha onde? Que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ora, isto é muito interessante. Reparem bem em todos estes textos que acabamos de ler. Estes textos dizem-nos que lá no céu, antes sequer de haver seres humanos, os anjos pecaram. E a Bíblia também nos diz que pecar é transgredir a lei. Logo no céu já haveria o quê? Lei. E agora nós vemos que quando Moisés recebeu os 10 mandamentos da parte de Deus, colocou-os onde? Na Arca da Aliança, dentro do santuário. E a Bíblia diz-nos que isto é apenas uma cópia do que se encontra no céu. No céu temos um santuário, o verdadeiro santuário, temos a verdadeira Arca da Aliança e temos a lei de Deus. A lei de Deus não foi feita para os homens. A lei de Deus, a lei de amor, é aquela que regula todo o universo, incluindo o céu. Então, tem lógica nós dizemos que esta lei pode ser cancelada, pode ser abolida? Se calhar parece-nos que isto não faz assim muito sentido. E nós vemos que realmente um dos argumentos que usam para dizer que a lei foi abolida é que a lei era para os judeus, que foi entregue aos judeus na altura de Moisés e que foi abolida quando Cristo veio a esta terra. Mas pode ser? Será que a lei já não existia antes de haver judeus? Sim, acabamos de ver que até no céu já existia lei. Mas se nós formos à Bíblia e formos, por exemplo, a Gênesis 26, o que é que nos diz? Porque Abraão
obedeceu à minha palavra e quê? E guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ora, como é que Abraão pode ter guardado as leis de Deus se as leis de Deus foram entregues apenas a Moisés, que viveu séculos e séculos mais tarde? Não. A lei não foi entregue a Moisés, por Deus, como sendo algo novo que foi instituído. Apenas foi para relembrar o povo que já se tinha esquecido das leis de Deus. E nós vemos este texto que Abraão, que vivia muitos séculos antes, o que é que ele fez? Guardou as leis de Deus. Mais, Apocalipse 12, 17, o que é que nos diz? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua semente, da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o Apocalipse diz-nos que no tempo do fim, e eu não vou explicar profeticamente agora este texto, mas fala de uma mulher, ou seja, de uma igreja, no tempo de fim irá haver uma igreja remanescente. E qual é a característica dessa igreja? Continua a fazer o quê? A guardar os mandamentos de Deus. A Bíblia diz-nos que antes de haver judeus, havia lei. Até no céu já havia lei. Diz-nos que no tempo do fim, agora, irá haver quem ainda guarde a lei de Deus. Pode a lei ter sido abolida? Não. A lei não pode ter sido abolida. Mas ainda vamos ver mais características importantes. Porque a outra pergunta é, para quem é a lei? Era apenas para os judeus? Vamos ver o que é que a própria Bíblia nos diz? Diz-nos então em Eclesiastes o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever dos judeus. É isso que diz o texto? Não é. O que é que diz? Porque isso é o dever de todo o homem. Toda a humanidade está com esta obrigação de quê? De guardar os mandamentos de Deus. Cristo trouxe um novo ensinamento? Não. Veio exatamente confirmar o que está escrito. E o que é que ele disse? Se queres, porém, entrar na vida, o que é que ele diz? Mateus 19, 17, guarda os mandamentos. É a vontade de Deus, era a vontade de Cristo, realmente que nós na nossa vida manifestássemos esta vontade de guardar a sua santa lei. Com tudo o que já vimos, já conseguimos responder à pergunta: pode a lei ser anulada? Não, não pode ser anulada. Mas o que é que nos diz? Romanos 3:21, mas agora, a justiça de Deus sem a lei é manifesta, testemunhada pela lei e pelos profetas. Como é? Sem a lei? Estamos agora sem a lei? Será que isto tem lógica? O texto continua e Paulo explica o que isto quer dizer. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois quê? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Nós realmente não somos salvos pela lei. Somos salvos pela graça. Mas se nós vivemos uma vida em comunhão com Deus, de tal maneira que Ele transforma o nosso caráter, e passamos não a viver nós, mas Cristo vive em nós, e realmente só assim é que podemos cumprir com a lei de Deus, aqueles que cumprem com a lei de Deus não estão debaixo da lei. Porquê? Porque a lei não pode condenar aqueles que cumprem com a lei. A lei só pode condenar aqueles que não cumprem com a lei. Nenhuma lei condena aqueles que cumprem a lei. E é isto exatamente que Paulo nos está a dizer. Vocês não estão debaixo da lei porque vocês estão a cumprir a lei, mas estão debaixo da graça. Estão a ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas havemos de pecar por causa disso, diz-nos ele? De maneira nenhuma. Isso não é motivo e justificação para pecar. Muitas pessoas acham que estamos debaixo da graça, agora podemos fazer o que queremos. Realmente, se nós estamos debaixo da graça, é porque realmente estamos a cumprir com a vontade de Deus. Vamos ver então em Mateus como é esta situação. Então diz assim Cristo a cada um de nós: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim para cumprir.
Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, jamais um i ou um til passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo está-nos a dizer aqui claramente, a lei não é para abolir, a lei é para cumprir. Cristo não veio a este mundo para abolir a lei, porque senão já não precisávamos do seu sacrifício. Reparem. Porquê é que Cristo veio a este mundo? Porquê é que Ele teve que morrer por nós? Por causa dos nossos pecados. Porque estamos condenados pela lei de Deus. Ora, se Ele veio morrer por nós e depois aboliu a lei, então para que é que Ele veio morrer por nós? Porquê é que Ele não aboliu a lei antes? Assim já não precisava de morrer por nós. De facto, este Evangelho não fazia nenhum sentido. E Ele veio morrer por nós exatamente por causa disso. Porque a lei não pode ser anulada. Então alguém tinha que ser condenado. E Ele foi condenado para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, a este dom de Deus. E será que a lei é assim tão importante? Posso eu guardar 9 mandamentos? Isso é 90% da lei. Isso dá uma nota muito alta na universidade ou em qualquer escola. 90% é muito bom. Será que é assim? O que é que nos diz Tiago? Vamos ler? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem-se tornado culpado de todos. Então nós vemos que 90% não chega. Aquele que não cumprir com toda a lei, torna-se culpado de toda a lei. Ou seja, vai ter 0%, não vai ter 90%. E vemos que a lei realmente é muito importante. A lei não pode ser anulada, a lei não pode ser parcialmente guardada. Deus quer todo o nosso coração. Deus quer que realmente façamos a sua vontade. Assim, como compreendemos as palavras de Cristo? Quando Ele disse amar a Deus acima de todas as coisas e aos outros como nós mesmos. Vamos ler o texto? Vamos ler. Diz-nos então em Mateus o seguinte. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito interessante que muitos pegam nestas palavras de Cristo e dizem, a lei foi abolida, agora temos que amar a Deus, temos que amar o próximo. Isto é suficiente. Mas o que é que quer dizer realmente amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos? O que é que Cristo quis dizer com isto? Sabem, será isto realmente um novo mandamento? Ou neste caso, 2 novos mandamentos que vêm substituir a lei? Sabiam que, na realidade, Cristo apenas estava a citar o Velho Testamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, ele estava a citar Deuteronômio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele estava a citar Levítico. Vamos ler os textos para conseguirmos compreender estas palavras de Cristo? Vamos ler. Deuteronômio 6:5. O que é que diz? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estava ele a citar estas palavras? Exatamente estas palavras que ele estava a citar. E agora Levítico 19:18, o que é que nos diz? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas que amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então nós vemos que Cristo, quando disse aquelas palavras em Mateus, ele estava aqui a citar o Velho Testamento. E a citar o que diz em Deuteronômio, amarás a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. E diz-nos também o quê? Em Levítico, amarás aos outros como a ti mesmo. Isto significa então que já para o povo de Israel não tinham que cumprir a lei de Deus, só tinham que amar a Deus, só tinham que amar o próximo? O que é que realmente isto significa? Nós, para compreendermos, vamos ver o contexto muito rapidamente de Deuteronômio 6 e de Levítico 19. E como é que vamos fazê-lo? Vamos apenas ler o último versículo de cada um destes capítulos.
Reparem como é que termina então Deuteronômio 6.5, como é que termina Deuteronômio 6 e Levíticos 19. Vamos ver? Diz-nos assim. Portanto, diz em Deuteronômio 6.5 o seguinte, como acabamos de ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E conclui este capítulo dizendo, e o Senhor nos ordenou que cumpríssemos o quê? Todos estes estatutos. Que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos ganhar em vida, como no dia de hoje. E será para a nossa justiça, quando tivermos cuidado de cumprir o quê? Todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então nós vemos aqui que Cristo estava a citar o Velho Testamento, onde diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E o que é que nos conclui este texto que acabamos de ler? Diz-nos que isto significa quê? Guardar o quê? Todos os mandamentos. Vamos agora ao Levítico 19, onde vemos a segunda parte que Cristo citou. E diz-nos então Levítico 19, 18 e depois o último versículo 37. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Como é que conclui o capítulo? Por isso, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então nós vemos aqui que realmente amar a Deus e amar o próximo é simplesmente o quê? É simplesmente um resumo da lei de Deus. Onde nós vemos que se resume como? Amar a Deus e amar o próximo. Amo eu verdadeiramente a Deus se tenho outros deuses perante Ele? Ou se quebro qualquer um dos 4 primeiros mandamentos? Amarei eu verdadeiramente o próximo se eu desonro os meus pais? Ou cometo adultério? Ou cobiça ou a mentira? Não. Eu só amo verdadeiramente o próximo se eu cumprir com os últimos 6 mandamentos da lei de Deus. Então nós vemos que amar o Deus e amar o próximo é apenas um resumo que nos aponta para quê? Para todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus ordenou que fizéssemos. E Cristo estava a falar para aquela pessoa e a dizer, Deuteronômio 6, Levítico 19, está lá a resposta para os mandamentos de Deus. E é muito interessante que Cristo termina a falar com as seguintes palavras. Depois de ele ter dito amar a Deus todo o teu coração e toda a tua alma, depois de ele ter dito de amar o outro como a ti mesmo, como é que ele termina? Vamos voltar a Mateus 22? E ele diz assim, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por isso Cristo não estava a dizer que a lei foi substituída por amar a Deus e amar o próximo. Ele estava simplesmente a dizer que este resumo da lei, desta lei de amor, é o quê? Amar a Deus e amar os outros. Isto define e disto dependem toda a lei. Ao contrário do que muitos pensam, estas palavras não serviram para criar uma nova lei e para abolir a antiga, mas sim para dizer e efetivar e confirmar que a lei de Deus está em vigor e que é dever de todo o homem a cumprir. Mas cumprir como ritual, não. Cumprir com o sentimento de amor por Deus e amor ao próximo. Sabem, e estamos prestes a finalizar já o nosso estudo, esta lei de Deus desempenhará um papel muito importante no tempo do fim. E se formos ao livro de Apocalipse, nós lemos símbolos muito fortes como a marca da besta. Sabem que existe uma relação direta entre a lei de Deus e a marca da besta de Apocalipse. Não vamos entrar em grandes pormenores proféticos, não é esse o objetivo, mas simplesmente para perceber que a lei vai desempenhar um papel muito importante no tempo do fim. E nós vemos exatamente isso voltando novamente a Deuteronômio capítulo 6. E este capítulo tão importante para nós ainda hoje. Como é que começa Deuteronômio 6? Vamos ler? E estes, pois, são os mandamentos. Aliás, um pequeno à parte, portanto, como devem de saber, Deuteronômio 6 vem a seguir a Deuteronômio 5, onde é apresentado realmente os mandamentos de Deus. Depois termina e começa Deuteronômio 6, que nos diz
E estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de os cumprires na terra, a que está passando, para a possuires. Agora reparem bem o que é que diz no versículo 8. Após serem apresentados os mandamentos de Deus, o que é que diz? Também os atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais e entre os teus olhos. Ora, nós fomos hoje a Israel. Nós vemos que muitos dos judeus ortodoxos fazem algo de estranho, que é, eles colocam uma caixinha na mão, atam, na testa também, atam, e dentro da caixa sabem o que é que eles têm? Os mandamentos de Deus. Ora, e eles fazem isto exatamente por causa deste versículo. Atarás por sinal na tua mão e no frontal e entre os teus olhos, ou seja, na nossa testa. Porquê é que haveríamos de colocar uma caixinha com os mandamentos na mão ou na testa? Será que este texto é um texto literal? É isto que quer? É isto que Deus quer? Que nós andemos com uma caixinha na testa e uma caixinha na mão? Este texto é muito claro. O que é que ele nos diz? Será por sinal na tua mão e na tua frontal. O que é que isto quer realmente dizer? Guardar os mandamentos de Deus é praticado como? O que é que isto tem a ver com as nossas mãos? As nossas mãos representam o quê? As nossas ações. Então nós guardamos a lei de Deus e isto é um sinal quando o quê? Quando pomos em prática as obras da lei. E porquê? O que é que a nossa testa tem a ver com isto? Nosso pensamento, o nosso raciocínio? Nós temos realmente que aceitar, compreender e saber a lei de Deus. E se nós soubermos, então o que é que fazemos? Podemos pôr em prática. E este texto diz-nos uma verdade muito grande. É que nós só cumprimos a lei se nós conhecermos a lei e se pusermos em prática a lei. É isto que quer dizer no frontal, entre os olhos, na nossa testa ou na nossa mão. Mas no tempo do fim, esta lei será adulterada. E será aquilo que se chama a marca da besta. Vamos ler em Apocalipse 14, 9, que nos diz: Seguir-se a estes o terceiro anjo, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na fronte ou na mão. No final, no tempo do fim, a lei de Deus será adulterada. E quem cumprir esta lei estará do lado de quem? Estará do lado de Satanás. Mas reparem bem no texto, e vamos outra vez pôr o texto no ecrã. O que é que nos diz o texto? De receber a sua marca na fronte ou na mão. Em Deuteronômio dizia na mão e entre os olhos, ou na testa ou na fronte, que é a mesma coisa. A diferença é que num texto diz e no diz ou. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Deus quer que nós compreendemos a sua lei, que tenhamos consciência da sua lei e que a pratiquemos. Mas no tempo do fim, esta lei alterada não interessa as duas coisas, basta uma delas. Mesmo em ignorância, mesmo que nós não sabemos que não estamos a cumprir a lei de Deus e que estamos a cumprir uma lei adulterada, mesmo assim estaremos no lado de Satanás. E por isso não interessa se vamos receber a marca na fronte ou na mão. Se vão ser o nosso consciente ou a nossa ação. Basta uma delas e estaremos do lado de Satanás. Nós vimos neste estudo realmente a importância da lei de Deus. A origem da lei de Deus. Para que é que serve a lei de Deus? Vimos também que ela não pode ser anulada nem abolida. Vimos que está em vigor. Que Deus nos instituiu estas leis para o nosso bem. Vemos que Cristo disse que não veio para mudar, mas para cumprir. E nos ensinou, através de Deuteronômio 6, de Levítico 19, que a lei é uma lei de amor. É por amor que devemos guardar a lei. Por amor a Deus e por amor ao próximo. E vimos também que esta lei vai desempenhar um papel muito importante no tempo do fim. E por isso, eu exorto a cada um de nós que possamos realmente abrir a nossa Bíblia, em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, e ver realmente a lei do Senhor.
e analisar a sua importância em Deuteronômio capítulo 6. Mas para terminar e para resumir isto tudo, eu queria ler o que Paulo diz em Romanos 13. Estamos quase a acabar, faltam apenas mais algumas citações, mas em Romanos 13 nos resume um pouco o que é que tivemos a ler. Diz-nos: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Foi isto que acabámos de ver. Quem ama, cumpre a lei. Com efeito, então o que é isto? O que é isto amar os outros e cumprir a lei? O que é? É o quê? É o que está escrito na lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Isto é o que está nos 10 mandamentos. E Paulo está-nos a dizer claramente o que é? Se amar os outros, cumpres a lei. Claro. Porquê? Porque se amarmos os outros verdadeiramente, não vamos adulterar, não vamos matar, não vamos furtar, não vamos mentir, não vamos cobiçar. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo a ti mesmo é o resumo dos 6 mandamentos da lei. Amar a Deus é o que é o resumo dos primeiros 4 mandamentos da lei. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E por isso é que Cristo disse, e estas palavras estão em João 14, 15. Cristo disse claramente: se me amais, guardareis meus mandamentos. Esta, de facto, é a lei do amor. É claro que a Bíblia nos diz que amar a Deus, que amar o próximo, é o resumo da lei. E aqueles que verdadeiramente tiverem este amor vão cumprir com a lei de Deus. Isto é uma promessa que a própria Bíblia nos dá. E é muito interessante que Cristo diz: se nós o amarmos, vamos guardar os seus mandamentos. Então como é que poderão estes mandamentos ser abolidos? Será que o amor de Deus também poderia ser abolido? Claro que não. Nem o amor, nem a justiça de Deus podem ser abolidas porque são o seu caráter. Jeremias 31 diz-nos algo muito importante. E possamos pôr estas palavras no nosso coração. Porque ele diz: mas esta é a aliança. Sim, Deus quer fazer uma aliança conosco. Assim como ele fez com o povo de Israel, quer hoje fazer com o povo de Israel espiritual, que somos nós. Os cristãos devem se assumir como Israel espiritual. E Deus quer fazer esta aliança agora conosco. Esta aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É muito interessante que muitos dizem, mais uma vez, que estas palavras de Jeremias eram para o povo de Israel literal, que hoje já não tem nada a ver connosco. Mas sabem que este texto aparece citado por Paulo aos Hebreus. Na carta de Paulo aos Hebreus, depois da morte, da ressurreição de Cristo, Paulo vem-nos dizer o quê? Estas palavras agora são para nós. Hebreus 8:10, o que é que diz? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevi, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Paulo está-nos a dizer o quê? A lei não foi abolida. A lei representa aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que são verdadeiramente o seu povo. E por isso é que lemos também em Apocalipse que diz que uma das características da igreja verdadeira no tempo do fim é quê? Aquela que guarda os mandamentos de Deus. Que possamos ter esta convicção de querer guardar a lei de Deus. De fazer isto parte do nosso coração, da nossa mente e das nossas ações. Porque só assim, seremos parte do povo de Deus. Queria finalizar com apenas mais 2 textos que nos resumem tudo aquilo que tivemos a ler. Esta lei de amor, esta lei de justiça que Deus preparou para cada um de nós e esta lei que está sobre todos aqueles, todo o ser humano
e realmente mostra aqueles que são parte do povo de Deus ou não. Vamos ler para terminar então estes dois textos que nos dizem o seguinte. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Pois todos os teus mandamentos são justiça. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Pelo que amo os teus mandamentos mais que o ouro, sim, mais do que o ouro fino. A aflição e a angústia se apoderaram de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. E os teus mandamentos não são pesados. Deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Que possamos na nossa vida refletir exatamente esta lei de amor. Possamos realmente ter consciência da importância da lei de Deus e de pegarmos na sua palavra, de lermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E, acima de tudo, pôr em prática na nossa vida a lei de Deus. E este é o meu desejo para ti e para mim, possamos realmente pôr a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Amém.